Bom dia a todos, uma alegria estarmos aqui e agradecer essa oportunidade, não é, de nos reencontrarmos, porque somos todos estudantes nesse momento, porque nós sabemos o quanto Jesus nos trouxe de ensinamento sobre o amor e naquela ocasião nós não tivemos entendemos muito bem. Aí veio aquele outro senhor, como ele estava nos falando, e nos disse que sem caridade não há salvação. E aí deu a impressão que às vezes fica assim como um slogan, né? Mas obrigada. Mas o que a gente queria discutir hoje é que isso é muito mais do que um slogan. Isso é o nosso ensinamento do amor. Olha que maravilha. Porque amar é o que há de melhor na nossa vida, é o sentimento mais nobre que nós podemos ter. Mas por conta das nossas dificuldades, aquelas pequeninas coisas chamadas orgulho, prepotência, vaidade, às vezes a gente não deixa esse amor fluir. Então a gente precisa de um instrumento, de uma ferramenta que nos dê o direcionamento, que vá nos ensinando, pouco a pouco, o que é o verdadeiro amor. Aquele amor que a gente quer desenvolver para a humanidade, porque somos todos irmãos em Deus, e é claro que o nosso objetivo maior é nos amarmos como irmãos. Nós aprendemos esse amor, começamos a aprender sobre esse amor em família, que apesar de qualquer dificuldade que a gente tenha em família, nós temos esse laço de união, que faz que muitas vezes a gente supere as diferenças, porque nós queremos permanecer unidos, porque ali existe uma relação muito mais forte. E aí nós vamos estendendo isso para os nossos amigos. Então, nós começamos a aprender a amar a nossa família e aí nós começamos a aprender a amar os nossos amigos. Então, como é que a gente chega até o ponto de amar a humanidade, que foi esse o ensinamento maior que Jesus veio nos trazer? Então, hoje, no nosso estudo, nós vamos tratar de pontos que vão nos dar instrumentos, vamos dizer assim, ou, melhor dizendo, vão nos dar pontos para refletir como nós podemos desenvolver esse amor que a gente quer através da caridade. E como isso é uma coisa muito pessoal, cada um sabe por onde caminhar. Mas o mais importante é que, quanto mais nós amamos uns aos outros, mais próximos nós estamos de Deus. E, naturalmente, consequentemente, mais tranquila e mais suave é a nossa vida. Então, nós vamos começar aqui com essas palavras de Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que, durante a Segunda Guerra, ele esteve no campo de concentração. Antes de ele ir para o campo de concentração, enquanto ele clinicava, ele já trabalhava ele já pesquisava o que faz certas pessoas, apesar de todas as dificuldades, se superarem, e outras que se deixavam levar pelos sofrimentos da vida. E quando ele esteve no campo de concentração, esse livro fica aí como sugestão, apesar de não ser um livro espírita, vamos dizer assim, não é um dos livros doutrinários, mas é um livro de grande ensinamento, de superação. E Viktor Frankl vai trabalhar justamente nisso. O que faz com que pessoas superem as piores coisas, que foi o que ele vivenciou no campo de concentração, e isso está descrito no livro de forma difícil, às vezes, de ler, e outras não. Então, ele diz assim: se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Então, e ele diz mais, ele diz assim, quando nós sabemos o porquê
que nós estamos vivenciando determinadas situações, nós sabemos como superar isso. E aí ele vem trazer o que, nesse momento, tem sido a causa, ou a ausência disso tem sido a causa de grandes sofrimentos, que muitas vezes levam a suicídio, que é a falta de um sentido na vida. E ele vem nos falar que o grande sentido da vida é justamente esse: trabalhar por algo além de si mesmo. Então, nós precisamos ter um propósito na vida, um motivo pelo qual a gente levanta de manhã e encara o que vem pela frente. Recebe agradecido as coisas boas e também as coisas mais difíceis, porque qualquer experiência que a gente passe na vida é um ensinamento que nos fortalece, nos esclarece e nos prepara para uma vida melhor, cada vez mais. E aí nós temos, deixa eu voltar aqui, porque o ensinamento de Jesus, já que é o amor, e se a caridade é o instrumento, a ferramenta que nós utilizamos para aprender a amar, é necessário que nós olhemos a todos com a mesma boa vontade, com a mesma misericórdia, sem julgamento. Essa é uma das coisas mais difíceis quando a gente fala em exercício da caridade. Porque, infelizmente, muitas vezes, antes de nós fazermos qualquer coisa, a gente se pergunta: mas será que fulano merece? Não cabe a nós a pergunta. Cabe a nós fazer o que nós pudermos fazer, o que estiver ao nosso alcance, em favor do outro. E aí nós vemos que Jesus, quando estava lá, sentado na frente do templo, e vendo aquelas pessoas poderosas depositarem seu dinheiro olha a palavra, gasofilácio. Na verdade, vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, que é essa caixinha aí de coleta, porque todos os outros deitaram do que tinham em abundância, porém esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo que lhe restava para seu sustento. Então, nós vamos ver o grande exemplo dessa pobre viúva. Ela dá o máximo que ela pode, sem se importar, sem se perguntar se existe merecimento, se não existe merecimento, porque a nossa parte é servir ao outro, é problema dele. Se nós temos a dificuldade de doar e nos questionamos tanto, às vezes a gente perde a oportunidade de ajudar. E mais adiante nós vamos ver André Luiz falar exatamente sobre isso. Então, o que nós temos de mais precioso hoje em dia? Quando a gente conversa, quando a gente está em lugares, por mais diferentes que sejam, em situações diferentes, tem uma coisa que é em comum entre todos nós: a falta de tempo, não é? Então, tudo que nós temos dificuldade de encontrar é o que é de mais precioso para nós. É tão raro que se torna precioso. Então, o tempo é algo precioso para nós. Então, quando nós conseguimos dedicar um tempinho àquele em necessidade, nós estamos fazendo exatamente o que essa viúva fez, dando aquilo que nós tínhamos de mais precioso, que era para o nosso sustento, não o que estava em excesso. Porque às vezes nós limpamos o closet e aí nós doamos as nossas roupas que a gente já não usa ou que a gente já não gosta e nos achamos assim super caridosos. Imagina, estava lá em excesso. A caridade foi de lá para cá, não daqui para lá. Caridoso foi aquele que recebeu aquelas roupas para nos ajudar a limpar o closet, não é verdade? Então, esses detalhezinhos vão nos ensinando esse amor de que nós estávamos falando e aprendendo a olhar o outro com carinho, com indulgência, com misericórdia. E vejamos o que nós temos lá no Evangelho que descreve isso de maneira precisa. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo.
é encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família irá reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que a constituem são, como vós, filhos de Deus. Bom saber que quando nós entendemos o verdadeiro sentido do amor e quando nós o praticamos, nós vamos encontrar com esses irmãos que já estão lá num plano mais elevado. Então fica aqui bem claro qual é o caminho da nossa evolução. É desenvolver o amor. E como se desenvolve o amor? Praticando a caridade. Porque é na convivência daquele em necessidade que nós aprendemos também o quanto nós somos abençoados. E ao nos tornarmos conscientes das bênçãos recebidas, nós nos tornamos mais grateful, gente, desapareceu, gratos. E ao nos tornarmos mais gratos, naturalmente somos mais felizes, porque nós deixamos de focar no que é negativo e percebemos tudo de bom que nós temos. A nossa vida melhora. Se nós fizermos esse exercício diariamente, não é que a vida vai deixar de ter problemas, nós simplesmente vamos passar a ver os problemas de outra forma. E metade do peso que a gente carrega desaparece. Porque tem um outro sentido para a nossa vida. Porque o que nós buscamos, através do amor, é um sentido para a nossa vida. E quando nós modificamos a forma de ver cada fato, cada situação de nossa vida, ela passa a ter um novo sentido. E quando nós determinamos que o nosso próximo é parte da nossa vida, nós adquirimos um amor pela vida muito maior. Porque existem pessoas que ali estão e que precisam de mim e que eu me sinto feliz porque eu posso contribuir com alguma coisa. Me colocaram, e eu sou super grata por isso, num grupo que existe nessa casa de trabalho voluntário. E esse é um grande exemplo de quanto o trabalho, o servir ao outro, nos faz bem. Eu tenho a oportunidade, aquela falta de tempo, às vezes, não dá para fazer muita coisa. Eu me propus fazer a peruquinha, até hoje só estou na touquinha. Mas eu acompanho, às vezes, o grupo e a gente percebe a alegria, a felicidade dessas senhoras quando elas se reúnem para fazer os vestidinhos que vão lá para o Haiti, quando elas se reúnem para fazer as naninhas, não é? E por se reunirem para ajudar ao próximo, se tornam o suporte uma das outras. E desenvolve um laço de amizade muito mais forte, porque estão trabalhando juntas por muito tempo, em favor do outro, mas, na verdade, em favor de si mesmas. E aí a gente vê como é que o amor cresce. E esse grupo é um grande exemplo disso. Eu não sei quem são as senhoras que estão no grupo, porque eu só vejo lá os telefones, mas é muito bom, mesmo à distância, participar desses momentos de entusiasmo de servir ao outro. Então, vamos ver exatamente qual é a definição de caridade? Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Isso é Paulo. E Joana de Ângeles nos diz: todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. O que é ação beneficente? Vamos separar. Aquele em necessidade, tudo que nós pudermos doar vai ser bom para ele, vai ajudá-lo, sem dúvida alguma. A ajuda material é imprescindível. Se uma pessoa está passando fome, nós temos que ir lá e dar comida. Mas que ela não fique só na ajuda material, que junto com isso venha a nossa compaixão, a nossa participação de coração.
Porque é muito fácil enviar uma ordem de pagamento ou mandar entregar uma caixa de comida. Mas quando vai com o nosso coração, tem outro sentido. E, acima de tudo, com o carinho e o cuidado de jamais ofender essa pessoa com o nosso gesto. Beneficente ou beneficência é justamente o ato de ajudar de tal maneira que a pessoa, às vezes, até tem a impressão que é ela que está ajudando e não está oferecendo ajuda. Eu estava aí fora com a Marisa e alguém veio abraçá-la e ela disse assim: eles pensam que sou eu que dou o abraço, mas, na verdade, sou eu que recebo. E é bem assim. A verdadeira caridade, aquela que é feita com benevolência, não somos nós que damos, na verdade, somos nós que recebemos. Porque a oportunidade de servir é uma bênção. Basta a gente imaginar a seguinte situação: nós temos a oportunidade de dar, não somos nós que estamos em dificuldade. Isso quando se fala de uma necessidade material. Mas a necessidade de carinho, de afeto, de um sorriso, de um tempinho para que quem nos ouça, é de todos nós. Quando a gente fala assim, não tenho o que fazer. Há muitos anos atrás eu escutei isso nos Estados Unidos, que aqui não tinha muito que a gente fizesse para ajudar os outros. Talvez não tanto de forma material, mas muito em termos de carinho, de afeto, de atenção, de dedicação mesmo ao próximo. Quantas vezes a única coisa que nós precisamos é uma palavra de conforto ou uma palavra de suporte, um sorriso. Quando eu estava vindo para cá, na esquina da minha rua, tinha um senhor pedindo esmola, e no cartaz dele dizia assim: qualquer ajuda é bem-vinda, inclusive um sorriso. E, às vezes, tudo que a gente precisa, na verdade, é um sorriso, que ilumina o nosso dia, que nos dá a força que a gente precisa para aquele dia. E isso transforma a nossa vida, porque, ao nos sentirmos úteis, nós temos um propósito de vida. E ao acordar pela manhã sabendo que qualquer um que eu possa encontrar no meu caminho, eu posso contribuir para que essa pessoa tenha um dia mais feliz. Isso nos dá um porquê para levantar. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu pai, que o vê, o que fazes em segredo, te pagará. Com essa onda do self, é muito comum, né? O ajudar e aproveitar e tirar um selfie. No Brasil tem uma expressão que é gato escondido com o rabo de fora. Então, a gente aprende que a caridade tem que ser discreta, para que realmente seja... Quem tem que ver é Deus, e Ele que está vendo. Mas com essa expressão de um gato escondido com o rabo de fora, o que a gente faz? A gente ajuda, tira uma fotozinha assim lá, para mostrar para o povo que a gente está fazendo. É claro que nós precisamos noticiar o que tem de bom para ser feito, para que outras pessoas participem dessa campanha do bem. Mas com o cuidado de não transformar a divulgação do trabalho com a divulgação de nós mesmos. Porque, por exemplo, quando a gente vê o trabalho do Fraternidade Sem Fronteira, tomou esse vulto todo por conta de tanta gente importante, conhecida, que foi lá e divulgou o trabalho. Mas aí é diferente, é o trabalho que está sendo divulgado. Não somos nós que estamos lá, olha como eu sou bonzinho. Porque no momento que a gente diz, olha como eu sou bonzinho, nós estamos esquecendo que é beneficência, que é justamente que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Eu sempre falo ao contrário. É um problema sério. Quando eu estou sem relógio, eu sempre erro. Então, é claro que o trabalho... Obrigada. É claro que o trabalho precisa ser noticiado. O trabalho, não nós mesmos, para que a gente não perca o mérito do trabalho. E aí nós vamos, já que nós falamos do Evangelho,
a orientação evangélica, a orientação de Jesus no serviço, nos dando o direcionamento de como aprender o amor. Nós temos aqui um estudo que foi feito, que inclusive eu mantive o título em inglês e o local de onde foi tirado, para quem quiser fazer a pesquisa, ir mais a fundo, como a ciência prova que a generosidade contribui para o nosso bem-estar. Então, eles fizeram uma pesquisa, eles juntaram um grupo de 50 pessoas, 25 pessoas receberam $25 para gastar consigo mesmas. E 25 pessoas receberam $25 para gastar com alguém, em favor de alguém. E aí, essas pessoas foram fazer um MRI e ficou provado, através das fotos do cérebro, que a região onde é registrado o bem-estar, quando nós sentimos o prazer, aquele bem-estar que nós sentimos, as pessoas que foram altruístas, elas tiveram essa área mais iluminada. E aí eles continuaram o trabalho. Num outro momento, essas pessoas que iam dar a contribuição ao outro iam utilizar do seu próprio dinheiro. Mais uma vez, essa área do cérebro onde é registrado o bem-estar ficou mais iluminada. Então, nessa pesquisa, quem tiver curiosidade de ver, está lá tudo registrado, detalhe por detalhe, os itens de estatística e as fotos que foram tiradas do cérebro nesse momento. Então, se nós tínhamos alguma dúvida de que fazer o bem nos faz bem, aqui temos mais uma comprovação disso. Então, nós vamos vendo pouco a pouco que, às vezes, nós buscamos uma coisa muito grande para sermos felizes e temos, às vezes, perdemos a oportunidade de um único sorriso trazer esse bem-estar que nós buscávamos. Então, e aí nós vamos aprendendo a amar. No início, nós vamos fazer o bem porque nos disseram que sem caridade não há salvação. Então, como no passado a gente comprava um pedacinho do céu, hoje em dia a gente faz caridade para tentar conquistar esse pedacinho lá do nosso lar. No início pode ser assim. Mas como tudo se desenvolve, tudo nós aprendemos, a primeira vez que nós fomos fazer o trabalho voluntário talvez tenha sido por esse motivo. Aí nós gostamos tanto, nós nos sentimos tão bem, e aí nós vamos fazer, talvez porque fica bem, né? Imagina eu chegar na casa espírita, não faço nada de trabalho voluntário, vai ficar esquisito. Mas eu já fiz por mim mesma, eu já faço pela casa. E vai chegar um momento que isso é parte integrante do nosso ser. É uma coisa que a gente já não sabe viver sem fazer. Nós estaremos tão atentos às necessidades alheias que as coisas vão aparecendo na nossa vida para que a gente possa cada vez mais exercer a caridade. E aí já é parte de nós mesmos. A gente já não questiona se deve ou não deve fazer. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos diz: estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, em pedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, cada coisa necessita da contribuição da bondade de modo particular. Mais uma maneira de exercer a caridade, como, por exemplo, naquele momento em que a gente cala, naquele momento em que a gente não dá vazão àquela fúria que às vezes nos vem de dentro e que a gente pode falar alguma coisa que vai ofender o amigo ou a pessoa que está em nossa frente. A caridade de esquecer aquela palavra que nos magoou e que a pessoa talvez tenha dito num momento impensado. A caridade
de ouvir. Como é difícil parar para ouvir, não é? Nós estamos sempre preparados para responder. E temos uma dificuldade enorme de parar para ouvir. Ouvir com atenção, ouvir com misericórdia. Porque, às vezes, a única coisa que a pessoa precisa é desabafar. Então, a caridade é muito maior do que simplesmente oferecer a coisa material. Ela se expande a tal ponto que a gente percebe que, em qualquer situação, nós temos a oportunidade de ser caridosos. Então, em qualquer situação, nós temos a oportunidade de exercer o amor. E é por isso que ele vai desenvolvendo, vai se desenvolvendo e crescendo. Porque nós temos milhares de oportunidades para fazer isso. E sempre respeitando, claro, a necessidade individual do outro. Então, eu trouxe aqui, quando a gente fala de caridade, não dá para esquecer Chico Xavier, que é o nosso grande exemplo de caridade. Porque quando você dedica a sua vida integral ao outro, não há como questionar que essa pessoa é caridosa. E tem uma história contada nesse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, que aconteceu lá por volta de 1928. O centro espírita em que ele trabalhava já existia, e eles estavam todos lá no centro, e de repente chegaram umas pessoas gritando, pedindo ajuda ao Chico para atender um senhor que tinha caído perto dos trilhos e estava machucado, estava sangrando. Era um senhor cego e que vinha sendo amparado para atravessar os trilhos por um homem que estava embriagado. Conclusão: os dois caíram. O homem que estava embriagado desapareceu e o senhor ficou lá, caído no chão, um senhor idoso. E aí as pessoas ficaram desesperadas. Olha que engraçado, né? Ficaram desesperadas, mas ninguém foi lá carregar o senhorzinho. Foram lá buscar o Chico. Porque a gente tem isso, a gente transfere a nossa oportunidade, às vezes, para o outro. Mas tudo bem, transferiram para o Chico. Então, é garantia de ajuda. E aí Chico organizou tudo, levou o homem para o pronto-socorro, o homem foi atendido, mas, como ele ficou bastante machucado, ele ia precisar de um tempo para se recuperar, para até voltar para a cidade dele. Então, o que é que o Chico fez? Alugou um espaçozinho para acomodar o senhor, mas ele ia precisar de alguém para cuidar do homem durante o dia, porque o Chico se comprometeu de ajudá-lo durante a noite, quando viesse do trabalho. Mas quem iria cuidar do senhor durante o dia? O que é que ele fez? Ele tinha uns amigos na cidade, e aí ele colocou um anúncio no jornal pedindo um voluntário para ir até lá durante o dia ajudar. E aí passou uma semana inteira. Ele colocou o anúncio tipo na segunda-feira, no sábado ninguém tinha respondido o anúncio. Imagina, uma cidade inteira, ninguém respondeu aquele anúncio. Ele já estava assim, mas no domingo, 2 senhoras apareceram para se oferecer para o trabalho. Quem eram essas senhoras? As 2 prostitutas mais conhecidas da cidade. E Chico não questionou nenhum momento, simplesmente disse: minhas irmãs, estou muito grato por vocês terem atendido a esse anúncio, estejam aqui para nos ajudar a servir ao nosso irmão. E aí, todo dia, ao final da tarde, quando já estava quase na hora delas saírem, Chico vinha do trabalho, os 4 se reuniam para orar. Então, todo dia era assim. Quando o Chico chegava, todos se reuniam em volta da cama e oravam, agradecendo pelo dia, pedindo ajuda, aquelas orações que nós normalmente fazemos. E aí as senhoras iam para o trabalho delas e Chico ficava com o homem. No final de um mês, esse senhor já estava bem recuperado, feliz da vida, né, que já estava para voltar para casa. E aí eles foram se reunir pela última vez. Então, aquela seria a última oração que eles iam fazer em conjunto. Ao final da oração, as 2 senhoras disseram que, por conta daquele trabalho e por conta daquelas orações, a vida delas tinha se transformado.
Então, elas iriam partir de São Leopoldo, iam mudar para Belo Horizonte e uma iria trabalhar que a gente pode incorporar na nossa vida. Então, deixa de ser uma coisa abstrata e passa a ser uma coisa concreta. Estamos falando de caridade? Estamos falando de desenvolver o amor? Ok. Então, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Qual o exercício que eu preciso fazer para que eu possa desenvolver e isso possa fazer parte de mim? Porque tudo na vida é um processo. A gente não vai se cobrar da transformação acontecer da noite para o dia. Mas a gente sabe que existe um processo, um exercício que a gente pode ir fazendo no dia a dia e que, pouco a pouco, nós vemos o resultado de forma concreta. E não precisa que o outro veja. Sou eu que tenho que ver, não é verdade? Então, André Luiz nos fala caridade e você. Isso está lá no livro O Espírito da Verdade, que é um livro de diversos textos de diversos espíritos. Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo? Entretanto, não se demore na posição de comentarista, que é aquele caso, fulano está precisando de ajudar, mas eu não sei se eu devo fazer, porque ele isso, porque ele aquilo, porque aquilo outro, e a pessoa está lá em necessidade, enquanto a gente está divagando se deve ajudar ou não, correndo o risco de perder uma boa oportunidade de servir. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Sempre tem algo que a gente pode doar. Sempre tem um sorriso, um olhar, um ouvido, uma palavra. Se não, vejamos, se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo em 5 doses, segundo os seus hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim de um mês haverá mais decisiva medicação para certo doente. Nós temos hábitos. Aqui ele não está dizendo que a gente não vai parar de tomar o refrigerante para quem toma refrigerante, mas ele está nos colocando para pensar, será que tudo isso que eu consumo, eu preciso mesmo? Será que não dá, daqueles 5 cafezinhos que eu tomo no dia, será que não dá para eu tirar um? O dinheiro desse um cafezinho eu vou economizando. E aí eu posso ajudar alguém. Nós fizemos essa campanha na nossa casa, que nós estávamos querendo acabar com os copos de plástico. E lá nós não temos a felicidade de ter uma pia, como tem nessa casa, então nós precisávamos trocar por um copinho de papel que não agredisse o meio ambiente. E custa mais caro. Então a campanha foi o seguinte: você tem $1 sobrando no mês, aquele cafezinho que você toma que custa R$ 1,50, será que no mês dá para não tomar esse cafezinho e esse dinheiro ser destinado aos copinhos de papel? No mesmo dia, nós arrecadamos o dinheiro total para a compra do copinho de papel para o mês inteiro. Então, às vezes, são coisinhas simples, mas que dá para a gente contribuir. Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada 5, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de 2 ou 3 semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. Se você suprimir um maço de cigarro em cada 5 do seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para os irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve, o agasalho devido a eles será mais rico. Imagina que hoje em dia quase ninguém fuma, né? Mas vamos substituir esse maço de cigarro por uma coisa que a gente consome muito. No meu caso, especificamente, seria chocolate. Então, em vez de eu comer 5 barras de chocolate, eu posso comer 4. O dinheiro destinado à 5ª barra eu vou economizando. Não? Eu tenho que economizar, eu tenho que parar de comer 4, eu tenho que comer 3? É o Mauro dizendo que não. Eu acho que ele está querendo dizer que eu tenho que parar de comer o chocolate inteiro, mas tudo bem. Mais uma vez, ele nos dá um exemplo prático de como a gente pode destinar, apesar de qualquer dificuldade que a gente esteja passando, apesar do pouco salário que a gente tenha, por exemplo, sempre dá para tirar alguma coisa para nós ajudarmos o outro.
A gente não se dá conta, mas esse pouquinho que a gente separa na semana ou no dia a dia, quando ele é colocado junto, dá para contribuir com alguém. Se você economizar as peças do vestuário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5 para o socorro ao próximo menos feliz, no fim de um ano disporá você mesmo de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça. Se nós formos honestos conosco mesmos, nós vamos olhar para o nosso closet e a gente vai ver que a gente tem muito mais do que precisa, não é? Então, se nós pudermos, na hora de ir comprar uma roupa, a gente pensar 2 vezes, será que eu preciso mesmo dessa? Mas eu já estava com a intenção de comprar aquela roupa, então aquele dinheiro eu reservo. E, mais uma vez, eu vou fazer aquela poupançazinha para ajuda ao próximo. Ele não está, mais uma vez, nos dizendo que nós deixemos de fazer aquilo que a gente gosta, ou que a gente precisa, ou que a gente quer mesmo fazer, é direito nosso. Mas sempre dá para reservar algo para alguém. Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. É possível que você nos responda que o supérfluo é seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho e que o copo, o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa. Você naturalmente está certo na afirmativa e não seremos nós quem lhe contestará semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do espírito, dádiva de Deus, a nós outros para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade. E só ganhará realmente algum valor se houver um laço entre a caridade e você. Então, ele nos dá aqui uma lista de itens que são fáceis de se executar, não é verdade? Basta que nós lembremos, porque às vezes a gente não faz porque esquece, passa desapercebido. Então, é o tipo de coisa que a gente pode colocar numa agenda. Sexta-feira é o dia que eu vou ao supermercado comprar os meus chocolates. Aí eu coloco na agenda lá, hoje eu vou comprar só 4, porque o 5º chocolate vai ficar destinado ao copinho de papel do centro, seja qual for a ajuda, o destino que nós queiramos dar. Mas o que fica claro é que com esse exercício, com essa prática, com esse pensamento focado, nós vamos construindo a nossa própria felicidade. Porque eu digo para vocês, quando vocês veem a alegria com que aquelas senhoras falam no grupo do WhatsApp, ao se reunirem para preparar as roupinhas, essa é a felicidade que nós queremos para o nosso dia a dia. E ela está à nossa disposição. É escolha nossa, é determinação nossa. Então, que Jesus seja sempre a nossa luz, porque Ele veio nos ensinar o amor, e nós já temos como entender verdadeiramente esse amor. E a caridade é esse amor em prática. Então, já não é uma coisa distante, ou uma coisa romântica. Não, esse é o amor fraternal que todos nós podemos exercer e todos nós queremos receber. E está ao nosso alcance. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E nós mostramos aqui no estudo a saúde ao corpo através daquela pesquisa científica de como a caridade nos faz bem. No que a mente está bem, o corpo está bem. E nós vimos através das palavras de Jesus o quanto a caridade dá alegria ao espírito. Então, nós temos para refletir nessa nossa tarde de domingo, ao sairmos daqui, instrumentos que nos trazem felicidade, que nos dão um propósito de vida, nos dão um sentido de vida e nos dão aquela força para, em qualquer circunstância da nossa vida,
a gente conseguir superar. Porque se uma pessoa é capaz de sobreviver às atrocidades de um campo de concentração, trazendo essa mensagem maravilhosa como Frankl nos trouxe, nós também, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, também podemos nos superar e ser exemplos de força, coragem, esperança, aquele com quem nós convivemos ou nós temos a oportunidade de encontrar no nosso dia a dia. Jesus é nossa luz e é agradecidos a Jesus que nós terminamos o estudo dessa manhã. Muito obrigada.